E aí pessoal, beleza? Vocês têm mais um Acorda? Estava esse fim de semana na casa de um amigo e a gente sempre se reúne no fim de semana. Algumas pessoas têm um viés mais liberal, né? Mais à esquerda, e outras têm um viés mais conservador, inclusive eu. E sempre que a conversa descamba para a política, acaba terminando numa gritaria, numa bagunça, numa algazarra que, meu Deus do céu, vocês precisam ver, cara. É uma loucura. É uma loucura. Outra vez a gente estava, inclusive, no nosso quintal. Estava na minha casa, no quintal, e era verão, e a gente começou a conversar, e o vizinho veio chegar e deu o maior esporro, porque a conversa começou a chegar num tom alto pra caramba, e todo mundo querendo falar na mesma hora. Rapaz, com uma zorra. Esse fim de semana não foi diferente, foi a mesma coisa. E a conversa, mais uma vez, girou sobre o mesmo assunto. Aliás, sobre os mesmos assuntos, que era a questão do aborto. E eles sabem que eu sou conservador, evangélico, e eu tenho uma visão diferente da que os liberais têm com relação a isso. E a conversa girou mais ou menos da seguinte maneira: a mulher tem sim o direito de abortar, ela tem sim o direito de definir, de escolher, porque é o corpo dela, e ela tem sim esse direito. Não cabe a ninguém, muito menos ao governo, não cabe a outra pessoa decidir sobre isso, porque essa é uma decisão exclusiva da mulher. Se ela decidir abortar, ninguém tem nada a ver com isso, pelo menos é assim que deveria ser, é assim que aqui no Canadá funciona. E a conversa gerou por aí, e começaram a falar, e aí a certo momento eu perguntei o seguinte: eu posso fazer uma pergunta? Aí, pode sim. Eu perguntei: o que vocês acham da pena de morte? Não, a pena de morte não pode ser implementada, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, de outro ser, de outra pessoa. Hello? Vocês estão prestando atenção no que vocês estão falando? Vocês defendem que uma criança, um bebê que está no ventre de uma mulher, pode ser arrancado, pode ser morto, pode ser tirado, removido de lá. Mas ao mesmo tempo vocês também defendem que, por exemplo, um bandido, e aí eu citei o exemplo de um cara de Fortaleza, minha cidade natal, chamado Mazinho, que esse cara, há uns 6, 7 anos atrás, ele raptou uma menina de 5 anos de idade, a Alanis, levou para um matagal, estuprou essa menina, estuprou, sempre me confundo com essa palavra. Sufocou-a, esganou a garganta da pequena Alanis, matou a menina depois de ter satisfeito a sua tara sexual, a sua loucura sexual. E aí a polícia caiu em campo e foi atrás e fez a investigação, chegou nesse cara do Mazinho. E pasmem, quando foi levantado o histórico desse sujeito, ele havia 8 anos antes cometido o mesmo tipo de crime com outra criança. Na ocasião tinha sido condenado, tinha a prisão, a condenação, a sentença era de 16 anos, 17 anos, uma coisa assim, não lembro agora exatamente dos detalhes, mas ele foi condenado e cumpriu uma parte da pena e se beneficiou de regimes semiabertos, de brechas da lei, de esquemas da lei, de permissões da lei brasileira, que a lei, na minha opinião, a lei brasileira é muito permissiva, ela brinda a impunidade, ela é um incentivo ao crime, ela é um incentivo para que bandidos continuem sendo bandidos. E eu vou inclusive fazer um vídeo muito em breve levantando as informações sobre a reincidência de bandidos aqui no Canadá, porque é interessante, nós temos aqui no Canadá um departamento que cuida a nível federal das prisões,
E esse departamento chama-se Correctional Services, quer dizer, serviços de correção. E a ideia é exatamente essa, é corrigir aqueles que querem corrigir, aqueles que querem uma segunda chance de verdade, genuinamente, não é de papo furado nem da boca para fora, mas que querem realmente uma segunda chance. E aí existe esse departamento que controla as prisões e é tratado dessa forma, para que se dê uma chance para aqueles que querem consertar, né, o seu procedimento. Mas, infelizmente, existem aqueles, como o caso do bandido Mazinho, de Fortaleza, que não querem e que demonstram com atitudes que eles não querem mudar o seu procedimento, eles não querem melhorar, eles não querem consertar o seu, sei lá, aquilo que eles têm de podre, de doente, de vil. Enfim, eu perguntei, vocês então defendem que esse tipo de gente, que esse tipo de bandido seja mantido vivo? Aí falaram, não, bota na prisão pro resto da vida, bota na cadeia pro resto da vida, tá às custas de quem? Então nós vamos ter que bancar um sujeito desse pro resto da vida, sendo que ao mesmo tempo vocês defendem que tá tudo bem matar crianças dentro do ventre da mãe. Não, mas é o corpo da mulher. Não, não é o corpo da mulher. E aí eu falei, imagina o seguinte, que estávamos vários casais, né? Eu falei, se fulano e a cicrana não puderem manter o filho na barriga dela e eles quiserem fazer uma inseminação artificial e pegar esse embrião e colocar na barriga da minha esposa para ela levar essa gravidez para a criança deles, é o corpo da minha esposa que está ali dentro? Se você pegar um casal de negros que não pode, por qualquer motivo, manter a gravidez, a mulher não pode levar a gravidez adiante, você pega esse casal de negros, faz uma inseminação artificial in vitro, e aí pega esse embrião do casal de negro e implanta na barriga de uma escandinava, por exemplo, de uma loira de olhos azuis, de cabelo lisinho, fininho. Essa criança vai nascer como? Como é que vocês acham que essa criança vai nascer? Na cabeça de vocês, como é que vocês... Não, vai nascer negrinha, vai nascer negra, porque os pais biológicos são negros. Então não é o corpo da mulher, é outro ser, é outra pessoa sendo formada, sendo gerada dentro do corpo de uma mulher. Mas aquilo não é uma extensão do corpo dela, não faz parte do corpo dela, não é como você cortar os cabelos, não é como você cortar as unhas, não é como você... Eu fico realmente... Eu entro em choque nesse tipo de discussão. Como é que você pode achar isso? E eu quero dizer uma coisa aqui, que eu já pensei mais ou menos como eles. Ainda bem, graças a Deus, que as pessoas mudam, as pessoas podem mudar aquilo que elas acham que é correto. Eu já pensei assim, eu já pensei que o aborto era algo que a mulher tinha sim o direito de decidir. Se o casal, por exemplo, não quisesse ter aquela criança que foi formada e aí eles quiserem abortar, eles tinham todo o direito de decidir isso entre eles e abortar. Eu já pensei dessa forma, mas como eu disse, graças a Deus as pessoas evoluem, as pessoas melhoram a forma de pensar, e esse de fato é o meu interesse. Quando a gente começa a falar sobre esse tipo de coisa, invariavelmente eu sou aquele que fala as coisas, que faz o contraponto, porque a grande maioria dos amigos que meus amigos queridos, eu não quero aqui que você, por favor, pense que eu estou falando mal dos meus amigos, que eu estou de alguma forma vilipendiando
a amizade que eu tenho, são amigos queridos, que eu gosto demais, mas que eles pensam diferente, e eles me aceitam mesmo eu pensando diferente, e eu os aceito mesmo eles pensando diferente. E a minha esperança é que um dia eles consigam pensar um pouquinho como eu penso hoje. E aí a conversa entrou, como não poderia, no governo do Bolsonaro, porque eles sabem que eu apoiei o Bolsonaro, eles sabem que esse canal apoiou o Bolsonaro. E eu falei, peraí um pouquinho, só um instantinho. Eu apoiei o Bolsonaro porque era a melhor opção, na minha opinião, e eu tenho sim o direito de ter uma opinião. Na minha opinião, era a melhor opção naquele momento, porque a outra opção era Haddad. E Haddad, todo mundo sabe, é uma extensão do Lula, que roubou o Brasil, enfim, não vou entrar nessa seara agora, porque o vídeo não é sobre isso. E aí começou-se a falar da ministra Damares. E uma das pessoas que estava lá chegou e disse assim, rapaz, como é que aquela mulher é uma idiota, é uma estúpida? Como é que ela chega e diz, eu vi Jesus numa goiabeira? Aí todo mundo começou a rir. E eu fiquei quieto. Eu fiquei caladinho, não disse nada, fiquei quieto. E a conversa rolou, falamos sobre outras coisas, falamos sobre relacionamento, falamos sobre vida sexual, enfim, realmente é gostoso, é um momento que a gente ri, diverte, fala um monte de coisas, e fala bobagem, conta piada, enfim, toma uma cervejinha, aqueles que tomam cervejinha, quem gosta de vinho, toma um vinhozinho. E aí, lá pelas tantas, algumas horas depois, começou-se a falar sobre fé, sobre pessoas terem fé. E aí, um dos que estava na reunião falou o seguinte, rapaz, olha, eu sou o resultado da fé, porque eu tive meus pais tinham uma composição sanguínea que geralmente essa composição sanguínea causa problemas para o filho, e eu fui fruto dessa união e realmente eu tinha um problema, tive que fazer uma praticamente reposição do sangue, foi uma confusão danada, eu ia morrer, já estava nas últimas. E o médico chegou para minha mãe e falou, olha, tudo que a medicina podia fazer já fez, não tem mais jeito, agora é só um milagre. E aí minha mãe foi lá na casa que a gente morava e se trancou lá no quarto dela, e ela começou a rezar, porque ela é muito devota de Nossa Senhora. Eu sei que você, Felipe, evangélico, não acredita nisso, não aceita isso. Não é que não aceite, eu aceito, não tem problema nenhum com isso não. E aí ele disse, aí minha mãe foi orar, foi rezar para Nossa Senhora, e aí de repente ela olhou para o canto da parede e ela viu uma luz, e ela viu naquela luz Nossa Senhora, uma luz apareceu no canto da parede lá, e nessa luz apareceu Nossa Senhora, e falou para ela que ela não se preocupasse, que o filho dela, que era eu, ia ficar curado, e aqui hoje estou com mais de 50 anos de idade, e isso foi quando eu era um bebezinho. E eu esperei ele terminar de falar, eu falei, é muito bonita a sua história, muito bonita, e eu de forma nenhuma eu vou aqui pisotear na fé da sua mãe, eu vou diminuir a fé da sua mãe de forma alguma. Agora, eu acho apenas curioso que algumas horas atrás você estava vociferando palavras contra a ministra Damares, porque ela disse que tinha visto Jesus numa goiabeira. E agora você está dizendo que a sua mãe viu Maria no canto da parede da sua casa. Qual é a diferença entre a experiência de uma e de outra? E aí ficou aquele silêncio sepulcral na sala. Silêncio, ninguém falou mais nada naquele momento. Passou-se alguns, sei lá, 5, 10 segundos,
de silêncio absoluto. E aí ele, esse amigo que narrou esse fato que aconteceu com a mãe dele, chegou e disse: não, mas a minha mãe é diferente, minha mãe era só uma senhora dona de casa, estava ali rezando pelo filho, ela não era ministra, ela não tinha posição, ela não... É diferente da Damares, que está colocando políticas públicas, misturando com a fé dela, com a questão de Goiabeira. Eu falei: não, espera um pouquinho, calma. Ela falou isso, ela narrou isso, não num evento político, num evento religioso. E eu nem sei se quando ela falou isso, ela já era ministra. Esse vídeo me parece, eu posso até estar muito enganado, muito equivocado, mas esse vídeo me parece que foi feito bem antes de ela ser apontada ministra da mulher, do direito humano e essa coisa toda. Agora me diga uma coisa, qual é a política pública que a ministra Damares está implementando baseado nessa experiência que ela teve? Não. Digo: não, peraí. Me diga uma política. Não, agora não lembro, não. Me diga uma política pública que a ministra Damares está implementando baseado na fé dela, na religião que ela segue. O fato de ela ser evangélica, aonde é que está impactando em termos de políticas públicas, políticas governamentais, a população brasileira? Me fale uma, porque eu não me recordo, eu não lembro de ter visto nenhuma política pública da ministra Damares sendo implementada para beneficiar, para levantar a fé. O fato da ministra Damares, e isso eu não falei na reunião desses amigos, mas estou falando agora, e que muita gente, inclusive, fez um escarcéu doido no Facebook na ocasião. Inclusive, tem gente que ficou, inclusive, cortou amizade comigo, pessoas que eu, inclusive, já fiz vídeos juntos. Eu e essa pessoa, nós já fizemos vídeos juntos. E um vídeo muito legal, que até hoje tem gente que chega e bota comentário no vídeo que nós fizemos juntos, eu e esse casal de Vancouver. Mas o fato é que ele, depois disso, nunca mais quis contato comigo, porque a ministra Damares, logo depois que tomou posse, ela numa reunião, numa brincadeira, ela falou: agora menino veste azul e menina veste rosa. E isso foi uma confusão, mas em nenhum documento oficial do governo tem essa normativa. Em nenhuma política pública do governo Bolsonaro está impondo que meninos devam vestir certa cor e meninas outra cor. Não há política pública. Ela falou isso numa brincadeira entre pessoas, entre amigos. E isso, as pessoas que não entendem começam a pegar qualquer tipo de picuinha, que inclusive essa foi uma outra picuinha que eu já escutei nessas reuniões de amigos que pensam mais à esquerda, batendo como uma grande estupidez, uma grande idiotice que a ministra teria falado. Só que ela falou numa brincadeira, numa palhaçada, entre amigos, e ela tem sim o direito de falar o que ela quiser. Eu quero que vocês que pensam à esquerda me mostrem quais são as políticas públicas de governo, onde é que tem um documento oficial do governo brasileiro dizendo que as crianças devem se vestir com essa e essa cor. Então é toda uma grande loucura. Nós estamos vivendo momentos realmente muito difíceis e, mais uma vez, eu apoiei Jair Bolsonaro porque, na minha opinião, e de novo, eu tenho sim o direito de ter opinião, Bolsonaro é o que reunia mais propostas que eu concordo e que é interessante, que vai de encontro ao que o pessoal da esquerda defende, mas que eles não querem nem ouvir falar. Outro exemplo, a castração química para estupradores.
O pessoal da esquerda não defende isso, não aceita isso. Porque o argumento, inclusive eu já ouvi esse argumento nessas reuniões de amigos, é que não, só quem vai ser castrado são bandidos pobres, os negros, os da periferia, os ricos, os estupradores ricos não vão ser castrados. Cara, qual é a lógica disso? Quer dizer que porque alguns, e é possível sim que alguns se safem, é possível que alguns com advogados ricos, com advogados com ternos bem cortados, com gravatas europeias de 10 mil reais, consigam uma brecha na lei, uma forma de não ser castrado quimicamente. É possível. Agora, eu queria entender essa lógica, onde, por que não há condição de se punir todos, não se pune ninguém? Isso não faz o menor sentido para mim. Isso é o mesmo que dizer o seguinte: olha, se o ladrão que roubou a sua casa for flagrado, for pego, ele não deve ser preso, ele não deve ser julgado, ele não deve ter que devolver, pelo menos tentar fazer com que ele devolva as coisas que ele roubou de você, porque afinal de contas tem milhões e outros tantos de ladrões que estão aí soltos, milhões talvez, não, né? Acho que eu fosse um pouquinho a barra, milhares, vamos colocar assim. Milhares de outros ladrões que estão soltos, então aquele ladrão que lhe roubou, ele não deve ser punido. Qual é a lógica disso, cara? Isso não faz a menor lógica, mas é esse o pensamento que grande parte desse pessoal dito progressista, porque eu não sei que tipo de progresso é esse, eu realmente tenho dificuldade de entender esse tipo de progresso, mas enfim, eles se autodenominam progressistas. E esse pessoal progressista tem essa linha de pensamento. Mas isso não faz o menor sentido para mim. Então, é realmente loucura. Fala aí nos comentários, eu acho que eu já falei mais 22 minutos de programa. Meu Deus do céu. Deixa eu chamar minhas redes sociais mais uma vez. Social Media. Tô sem moral. Social Media. Social Media. Social Media, sua anta. Foi não. Social Media! Aí, garota! Eita pau, gente, manda crítica, sugestão, pergunta, material pra gente comentar. Daqui a pouquinho a sinetinha vai aparecer. Marca a sinetinha, se inscreve nessa bagaça. Marca a sinetinha. Tem vídeo aqui todo dia. Segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília. Às vezes tem vídeo até no sábado, tá? Vamos voltar a fazer live em breve. Eu estou realmente com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não tenho tido condições de tempo para fazer lives, mas vamos voltar sim a fazer transmissões ao vivo, tá bom? Beijo a todos e até o próximo Acorda. Tchau, gente. Vamos ver se ela vai entender aí. Stop recording.